noite, alegria, essa assincronicidade, né, que nós temos aqui, que legal. Milton, seja bem-vindo. Vamos Obrigado, juntos. obrigado. Boa tarde. Vamos lá, a gente está aqui com esse tema tão importante, o mês de setembro, a USE Rio Preto, União das Sociedades Espíritas de Rio Preto, fez esse convite desse nosso amigo trabalhador que já desenvolve tantas atividades aí conjuntas, próximas de nós, e sempre dedicado, tem aí 30 livros, teremos aí mais 10 aí, segundo ele contou, mas depois ele dá um spoiler aí pra gente, psicografias, um trabalho maravilhoso que eu acompanho mensalmente ali pela USE. E, Nilton, assim, esse mês, na verdade, é um mês de valorização da vida, não é para falar sobre suicídio, mas no mês de valorização da vida, a gente precisa ajudar as pessoas. A gente já entendeu um pouco, né? Apesar de que não dá para. Eu não vivi isso, então não dá nunca para a gente dizer que tem empatia quando a gente não viveu, né? Mas ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais sobre esse processo. Eu queria te convidar aqui para você conversar um pouquinho com o nosso público, com o nosso pessoal aqui da Rai TV. Obrigada, Zé, nosso querido amigo, que deu essa rede maravilhosa de divulgação da doutrina espírita José Aparecido, que é a Rai TV. Hilton, a fala é sua. Muito obrigado. Quando nós falamos de suicídio, né, desde que eu comecei a estudar a doutrina espírita, o suicídio era algo assim, extremamente condenado. E partindo do livro da Dona Ivone do Amaral, né, que é uma excelente escritora, é uma grande escritora, nós aprendemos aí que o suicídio bota a gente num lugar que chama Vale dos Suicidas. O livro é Memórias de um Suicídio. Esse livro relata casos de pessoas que tiraram a própria vida por orgulho, ou seja, não queriam mais viver, sem ter nenhuma psicose, sem nenhum transtorno, sem obsessão, sem nada. Era a vontade delas. Não quero mais viver, vou tirar minha vida, não quero envelhecer porque o meu rosto vai deformar, não quero enfrentar uma doença porque eu não quero me ver feio, entre aspas, eu perdi a fortuna, eu não aceito essa aprovação de tirar a vida, seu orgulho. Então, aquele livro está completamente certo, se referindo àquela época, aquele sentimento de orgulho. Por que o suicida, esse que quer tirar a vida, demora para receber ajuda? Não porque os bons espíritos não dão, mas porque o orgulhoso não aceita ajuda. Isso do ponto de vista espiritual. O nosso livro, Acidente da Razão, o que é o acidente da razão e qual é a diferença? Vou dizer isso para a gente continuar falando sobre depois. Não fica difícil. O acidente da razão é quando a razão falha. Nem sempre o acidente da razão leva para a morte do corpo físico. Por exemplo, uma pessoa que está discutindo um assunto com a esposa, com o filho, e de repente a pessoa fica estressada, perde a razão e joga o celular na parede, arremessa um objeto em alguém. A pessoa não é assim, mas motivada pelo nervosismo, pelo estresse, por algum transtorno de personalidade, ela perde a cabeça, ou seja, faz o acidente da razão e joga um objeto e depois se arrepende. No caso do acidentado da razão, ele tira a própria vida sem perceber. O Livro dos Espíritos, nas obras de Kardec, principalmente, diz assim, tem uma pergunta. Os loucos podem ser considerados suicidas? A resposta é não, por não possuírem a faculdade da razão. Ou seja, eles tiraram a própria vida, mas não podem ser considerados suicidas porque não têm razão. Uma pessoa que está vivendo um transtorno espiritual, por exemplo, uma obsessão, uma subjugação, algo muito forte, nem sempre ela está consciente. Quando ela está drogada, ela não está consciente. Quando ela tem um transtorno de personalidade, qualquer transtorno, como borderline e outros, que há a ideação suicida como característica principal, não é a vontade de morrer, é sair da situação porque não tem controle, não tem razão para aquilo. Então, o suicídio propriamente dito, considerado no mundo espiritual, é aquele que a pessoa, por orgulho, tira a vida. O acidente da razão é aquela que a pessoa
não quer tirar, mas ela é motivada externamente, né? Ou pelos espíritos inferiores, ou por alguma pessoa, ou por alguma situação, ou algum problema de saúde mesmo. No mundo espiritual é que é definido isso. Não tem como eu saber, eu, Newton, que na Terra é suicídio. Essa é da razão. E também não tem como dizer assim, eu vou tirar minha vida porque o Newton falou que fica tudo bem e vou ser socorrido. É acidente da razão. Não. Aí não é. Aí você está consciente. Então, o que eu digo assim, aqueles que não têm consciência do que está fazendo exata, mas são motivados externamente, quando chegam do outro lado, eles já têm o arrependimento imediato e são recolhidos, tratados, cuidados. É claro que tem um período de reparação, do sentimento de culpa, do sentimento de autoabandono, mas eles vão ser cuidados no mundo espiritual. Eu parto de um princípio que eu falo em todas as palestras, é que a mensagem do Chico Xavier, de Maria Dolores através do Chico, intitulada de Amor e Perdão. O que a mensagem diz? Que Madalena vai ao túmulo de Jesus, antes que ele ressuscitasse, e fica ali esperando o mestre, porque ela confiava nele. Ela sabia que ele ia voltar. E ele aparece para ela ali, e ela olha para ele muito feliz e diz, Senhor, que bom vê-lo. Em que jardim celeste descansastes? Ele diz, Madalena, quem ama não sobe o céu de um salto. Quando acordei ali, no túmulo, naquelas horas de silêncio, ouvi os gemidos de alguém que muito amei e que muito amo ainda. E desci muito às trevas abismais, a fim de procurar e encontrar um amigo tão querido. E Madalena, estou resumindo, e a Madalena olha para Jesus e diz, Senhor, quem é a alma tão nobre que te fizesse descer aos abismos antes de subir ao altíssimo amor? Madalena, eu não poderia esquecer de forma alguma. E quando ali despertei, naqueles instantes de horas mudas, desci a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Judas havia tirado a própria vida depois de ter vendido Jesus. Então subentende-se que uma das primeiras ações do Cristo, segundo Maria Dolores através de Chico Xavier, foi socorrer um suicida ou um acidentado da razão. Tem um filme que é da Igreja Católica, Paixão de Cristo, que a gente vê que mostra Judas no filme tentando tirar a vida, né? Depois ele tira. E tem muitas sombras em volta de Judas. Até a igreja representa o mal, a subjugação que Judas estava vivendo ali como sombras, como gênios, espíritos maus perturbando. Então, por aí a gente define o que é suicídio e o que é acidente da razão. O espiritismo, ele trabalha essencialmente para combater o suicídio, ensinando-nos a valorizar a vida como uma passagem. E como a vida tem provas, nós temos provações que não são castigos divinos para que a gente sofra mais. São bênçãos de Deus para que a gente se eleve como espírito que somos. A Terra não é um vale de lágrimas, não é um lugar de desencanto. É a nossa maior oportunidade de progresso espiritual. Essas duas definições do livro Acidente da Razão, ele mostra espíritos que saíram da Terra perturbados pela obsessão, pela perturbação espiritual, por transtornos de personalidade e outras coisas. Essa é a diferença. Bonito. E assim, você vivencia isso, né? A gente que é médium também sabe, tanto na escrita, né? No pós, na leitura ali, mas também quanto durante o processo, né? Porque a gente muitas vezes ali no trabalho sente as dores, sente, não sei, sente se queimar, como já aconteceu comigo, sente frio, sente, né? São estados da consciência deles. Nem sempre Isso. o Então, espírito assim, que tira. compartilha com a gente aqui, assim, dentre os casos que você pôde, né, que você participou, tanto quanto médio, quanto na leitura pós, que você identifica, porque, na verdade, o que a gente quer aqui não é só trazer essas informações, mas é também ajudar quem ainda está aqui no plano espiritual a identificar
indicar, né, como evitar, ajudar, não sei, né? É assim, né? O acidente da razão, ele é uma armadilha, né? A pessoa, ela cai numa armadilha. Ela acha que aqueles pensamentos são dela, porque a voz dos espíritos inferiores tem a nossa voz, né? É uma conversa intuitiva dentro da cabeça. Então a pessoa acha que é ela, que a vida dela não vale nada, que não tem sentido, que se ela morrer, vai deixar de atrapalhar todo mundo. Essa é a ideia plantada. É receber carta de um espírito que desencarnou num acidente ou doente, e receber de um acidentado da razão não muda em nada para nós. Porque o acidentado da razão, ele é uma vítima. Ele foi assassinado por forças externas, pela própria mão. É como se colocar a arma na mão da pessoa que está dormindo inconsciente e puxar o gatilho. Está na mão do outro, mas a vontade não é dela. Então não tem muita diferença. Mas tem uma história peculiar que foi real. Quando eu fui escrever esse livro, e eu não tinha muito tempo para escrever o livro, porque eu sei que era um tema que a espiritualidade negativa ia querer atrapalhar. Todo livro tem uma história, né? E eu comecei a sentir ideias suicidas. Eu comecei a pensar muito em suicídio, como eu tiraria minha vida. E eu tinha esse sentimento como realidade. E eu pensei, esse livro tem 5, 6 anos, acho que isso. Eu pensei em todas as formas que eu pudesse tirar minha vida. Eu estava no banho fazendo barba, na época que eu fazia barba, pensava em me cortar. Se eu andava de carro, pensava em bater. Se eu estava no passageiro, pensava em me jogar. Tudo eu tinha um pensamento que tirasse a minha vida. Isso foi uns 20 dias. E eu escrevendo o livro. Quando deu uns 20 dias, né, nós fomos para São Paulo, capital. E eu fui terminar o livro num apartamento de um amigo que havia partido pelas próprias mãos, né? Acho que 17º, se não me engano, numa sacada, eu escrevia lá, com esses pensamentos. E um dia eu chamei o Dimas, meu mentor, e disse: olha, eu não estou suportando mais. Isso já saiu do meu controle, eu estou sentindo tudo isso e eu estou achando que é meu já. Ele falou: meu irmão, vamos cuidar. Eu permiti que você sentisse tudo isso para dar entendimento para o livro. Você não captaria o livro estando do lado de fora da história, da realidade. Você tem que sentir para você entender o que eles sentem. E eu vou dizer assim, foi horrível para mim. Horrível, horrível, horrível. Porque assim, é como se o mundo ficasse cinza. Como se as pessoas que gostam da gente, a gente não sentisse esse amor que elas têm por nós. Como se nós não amássemos as coisas mais belas que nós temos, como se a vida não tivesse sentido. Então não é a pessoa, o acertar da razão não é uma pessoa fraca. Ele é uma pessoa que está fora da razão. Ele não sabe exatamente o que ele está fazendo. E geralmente são pessoas boas, pessoas queridas, pessoas que têm uma história linda. E aí comete isso. Então, assim, o que eu vejo nas sessões? Uma ordem da espiritualidade para mim. Acidente da razão tem que receber a carta. A não ser que seja nos primeiros dias, mas 2, 3 meses, e ele estiver em condições, porque ele é uma vítima, nós temos que receber quantas vezes a família for buscar, porque a carta permite que o espírito peça perdão, porque ele tem essa necessidade, e que ele reate a ligação com a família, que é o que ele mais precisa, saber que ele foi perdoado, que a família entendeu que ele não queria aquilo, que ele é muito querido. Isso é muito importante para o processo de crescimento deles. A colônia espiritual que nós temos aqui sobre o São José do Rio Preto, que chama Lar de Jesus, é específico para acidentados da razão. É criado pelo Dimas, pelo Gabriel Martins, Dr. Bezerra e outros. É a colônia mais linda que eu conheço. Ela é um imenso jardim. Os quartos, assim, a lateral é fechado, mas o fundo dá igual aqui atrás de mim, só que para um jardim lindo, né? Eu perguntei por que tudo isso. Ele falou: para que eles se integrem com a vontade de viver, enxergando que o mundo em torno é lindo e não é como o mundo interno que eles estão. É um chamado à vida, é um chamado às belezas de Deus. E o fato do fundo do quarto ser aberto, assim, né, são vidraças, não dá a eles a sensação de estar presos, isolados. E eles têm contato com outros.
Então, o plano espiritual trabalha para isso. Trabalha levando espiritualidade, conforto para essas pessoas. Não cabe condenação. Cabe instrução. Porque eu sempre digo, a pessoa está com depressão e a gente se acostuma e diz assim, minha mãe tem depressão a vida inteira. A minha irmã faz anos que está com depressão. Ninguém tem que ter depressão por anos. Porque nós temos psiquiatras, psicólogos, terapeutas, para curar isso, tratamentos espirituais. Mas a gente se acostuma com a pessoa doente e cai no conformismo, cai na aceitação, se habitua com aquilo. E quando a gente menos espera, a pessoa, no extremo, onde ela não vê mais saída, e a gente acreditava que ia ser sempre depressiva, a pessoa tira a vida física. E aí a gente fica pensando, o que eu não fiz? Né? Se tem um jovem, um adolescente, hoje namora tão cedo, né? 13, 14 anos namora, eu vejo. E aí termina o relacionamento, aquela paixão, aquela coisa linda, né? As borboletas voando no estômago, o chakra cardíaco, assim, né? Só luz. Aí a menina ou o menino, um se interessa por outra pessoa, porque é assim, né? É tranquilo, eles estão se conhecendo, mas um está muito apaixonado. Aí termina e a gente, sendo o pai do menino, diz assim, tranquilo, meu filho, você é tão jovem, você arruma outras, você está novo, você é coisa de criança, adolescente. Mas pense, ele não quer outra pessoa, ele quer aquela. Ele não tem estrutura e nem maturidade para entender que ele tem um futuro pela frente, que ele vai arrumar outra e tem um monte de menininha muito melhor que aquela, muito mais bonita. Ele não quer, ele quer aquela. E a gente acha natural terminar. E às vezes esquecemos de olhar para essa pessoa. O Chico tem uma frase que também eu creio que é de Maria Dolores, se eu não me engano é Maria Dolores. Não despreze auxílio aquele que parece feliz, pois quem vê flores no ramo não vê praga na raiz. Tem muitas pessoas que são muito alegres por fora, mas carregam traumas muito grandes, dores muito agudas, cicatrizes cheias de queloide. Então, tem que olhar diferente para isso. Então, na sessão é tudo igual, mas eu dispenso um carinho especial para os familiares, ajudando-os a entender esse processo que não é nem um pouco fácil para a família. Além de que muitos condenam a família. Não viu, não fez nada, podia fazer aquilo, né? Eu vejo também, Sandrinha, nos casos de droga, é muito comum, né? A pessoa usa droga até acentuadamente, aí ela resolve parar. Ela começa a parar, fica um ano limpo, depois dá uma recaída e depois tira a vida física. Por quê? Enquanto está na droga, os obsessores estão usando junto. Quando a pessoa termina, ela não serve mais. Eles eliminam ela. É muito comum isso. Então, a gente que está nesse meio observa muito, né? Nós temos que prestar atenção nisso, sim. Não que sejamos culpados ou responsáveis pelo que aconteceu, mas tem situações que nós temos que olhar. São de dentro de casa, né? Nós temos que conhecer os nossos familiares. Não é culpa, porque às vezes a pessoa não fala, é só dentro dela. E tem um detalhe, o acidente da razão ele não é programado a longo tempo. Hein? Ele é, num estalo ele acontece. A pessoa está boa de manhã, à tarde ela faz isso. Eu conversei há pouco com a pessoa, estava tudo bem, mas as armadilhas são maiores. Então a pessoa ela perde a esperança num segundo. De um segundo para o outro, ela é como se fosse hipnotizada. Ela vai e faz. E a gente fica sem entender por quê. Para mim foi muito bom a leitura do livro, o Nilton, posso dizer, porque assim, a gente que leu ali, né, que entendeu um pouco sobre Vale dos Suicidas, sobre a obra, né, básica ali, que nos trouxe esse conhecimento da mediunidade, né, dela e todo o processo, como acontece. Depois, logo em seguida, foi muito engraçado, porque eu fiquei muito impressionada com esse livro. E logo em seguida eu vi aquele filme que chama Amor Além da Vida. E aí, nesse filme, que é lindo, ele mostra, a hora que a esposa se suicida, todo mundo diz para ele, não consegue, você não consegue chegar no Vale dos Suicidas. E ele persiste
existe naquele amor verdadeiro e consegue, né? Sim, tem Então, muito é um pouco disso bom, que você né? falou, Eu acho né? que a Cabana também tem um caso desses, né? Tem, Então, tem tem. filmes. É assim, nós como espíritas, né, e estudamos André Luiz, não podemos ter dogma. Não pode ser matemática. Não pode ser matemática. Assim, você fez isso, vai pagar assim. Tem Uma regra, né? um Fechada. texto do Chico, um vídeo até, que diz assim: os nossos irmãos que, ao atirarem contra si mesmos e atingir a área da memória, podem nascer na idiotia. Aquele tempo. Se atingir a região dos olhos, podem nascer sem a visão. Esse é o entendimento do suicida. Não está falando do acidentado da razão. Porque a gente não pode jamais pensar. Eu vi um do Divaldo Franco que eu gosto muito, mas é coisa antiga. Assim, os nossos irmãos autistas, é sério falar isso, nós não somos psicólogos para falar isso, nem psiquiatra. São espíritos comprometidos que vieram para acertar. Fala isso com uma mãe, para esses meninos que, para mim, essas crianças, adolescentes, do autismo, não é o assunto aqui, mas são espíritos que são maiores que o corpo. Eles vivem em dois planos e é o futuro, viu? Nós vamos começar a conectar o outro plano com maior realidade. Então, a pessoa está numa cadeira de rodas, nasceu, porque na outra vida fez isso. E os espíritos que vêm em missão? Você acha que Chico Xavier tinha dívida para vir com angina, para perder o movimento das pernas, um homem tão útil, para ficar cego de um olho, para perder a mãe, tão pequenininho? Será que ele tinha karma para isso, se formos pensar em karma? Claro que não. Você tem uma ideia, Jesus, quando os apóstolos perguntam para Jesus, diante da menina cega, no The Souls, tem um capítulo que é um homem, mas a história é uma menina. Assim, Senhor, por que ela nasceu cega? Nasceu. Seria pecado dela ou pecado dos pais dela? Jesus responde, nenhum nem outro. Ela veio assim para que eu a curasse. Para que Jesus curasse, ela reencarnou assim, mas ela tinha merecimento para ser curada. Então a lição é merecimento para ser curada. E se eles perguntaram se ela nasceu assim, culpa dos pais, ou dela, se era culpa dela, é porque ela tinha uma vida anterior, porque uma criança não tem como ter culpa, né? Não tem ação, não tem razão. Então eles já entendiam que tinha outra vida. Mas ele está falando de merecimento. É muito importante pensar no merecimento. A gente condena no geral, assim, e não é assim. O autismo tem que olhar diferente. As provas que as pessoas passam, em Salvador, no Instituto, acho que é NAPC, uma coisa assim. Doutor Pedro que cuida. Quando eu fui lá, tinha 450 crianças de cadeira de rodas com paralisia cerebral e microcefalia. É um instituto lindo, doutor Pedro, fica em Salvador, no meio de uma comunidade, aquelas ruínas apertadas, cada um carro de cada vez. Eu já psicografei lá. Muito meu amigo. Que legal. As crianças não engolem, não deglutem, são totalmente, mas o pai fica do lado. Fica só durante o dia, uma reabilitação. Assim, é como se eles não raciocinassem nada, mas eles ficam na frente do computador, eles ficam sobre o cavalo, eles fazem natação. E eu perguntei para o seu doutor Pedro, doutor, essas crianças, elas não entendem computador. Ele falou, não, mas o espírito que está por trás desse corpo entende, ele tem direito de aprender essa tecnologia nova. Então ele trata o espírito, ele não está olhando para o karma de ninguém, esse aqui é assim porque fez aquilo. Não, espírito não tem que julgar, não tem. Eu falo assim, quando a gente chega no condomínio, casas de apartamento, a pessoa te mostra um mapa para onde é que é a casa que você quer visitar, né? Ó, o mapa. E tem alguns espíritas que eu acho que eles têm um mapa de Deus. Fulano desencarnou, ele está aqui. O outro está para lá. Não, esse aí está dormindo ainda. Todo mundo tem que dormir. Todo mundo acha que eu não vou dormir. Fulano tem que dormir um período. Onde é que está escrito em Allan Kardec? O Chico Xavier, no livro Nosso Lar, quando ele diz que tem 2.000 pessoas dormindo,
eram pessoas que não acreditavam que a vida continuava e estavam condicionadas ao sono reparador por um período e depois despertariam. Não é uma regra, Tem não é até uma... uma pergunta aqui, isso que tem a ver, né, Milton? Que a pessoa fala assim, ó, sobre suicidas, o espírito pode se recuperar rapidamente? Porque eu ouço muitas pessoas dizerem que, tipo assim, assim, gente. ai, morreu faz uma semana, não consegue. E aí? A diferença é assim, a pessoa só saiu do corpo, como qualquer pessoa. E aí depende do grau de consciência. É claro que os primeiros momentos são de perturbação, onde é que eu estou, o que eu estou fazendo, por que eu fiz isso, aquele arrependimento, aquela culpa é natural. Mas não quer dizer que a pessoa esteja jogada num vale escuro. Ela está dentro de uma colônia linda, recebendo ajuda, mas ela não consegue enxergar que ela está recebendo ainda. Mas é muito rápido a recuperação para o acidentado da razão. Claro que cada caso é um caso, mas é rápido. O suicida, ele só fica numa região de sofrimento porque ele não aceita ajuda, o orgulhoso. Quem não conhece alguém orgulhoso diz assim, a pessoa está precisando de ajuda, você está ali oferecendo conselhos, uma mão, você fala, eu não quero. Meu irmão, vamos fazer tal coisa, eu não quero ajuda. Então, essas pessoas que não querem ajuda, não tem como ajudar. A gente deixa e cuida de longe, mas nunca abandona. O suicídio é a mesma coisa. Veja que o André Luiz, espírito, ficou 8 anos no umbral. Tem duas versões, mas ele ficou 8 anos no umbral e ele ouvia gritar suicida, suicida, está no filme, está no livro, né? E ele não era suicida. Aí, quando ele é socorrido, no período que ele estava lá no umbral, o Clarencio visitava ele, a mãe dele visitava ele, só que ele não via, porque a consciência dele estava muito materializada. Quando ele chega lá no capítulo 4 do Nosso Lar, ele diz assim, o André Luiz está no quarto, entra um médico, Henrique de Luna, e o Clarencio. E o médico olha para André Luiz assim, que pena que o irmão chegou aqui pelas vias do suicídio. E André Luiz retruca na hora. O irmão deve estar fazendo alguma confusão, porque eu não sou suicida. Muito pelo contrário. Eu sofri muito com as internações, com as aplicações e curativos doloridos. O meu plano era ficar com o Zé e com as crianças. Estou aqui a contragosto. Aí o Clarencio interfere dizendo, veja, meu irmão, que foste suicida inconsciente. Alimentaste mal, viveu mal, foi orgulhoso e foi prejudicando o corpo físico, gerou a doença, gerou... Então, em 1945, 46, que saiu o livro, André Luiz, por fumar demais, por beber demais, né, por excessos, estragou o seu corpo físico, mas ele não sabia que isso era crime. Então, era inconsciente. Hoje é o contrário, porque quando a gente fuma, atrás da carteira de cigarro tem uma foto de uma pessoa desencarnando. Hoje você vai ouvir uma propaganda de bebida, se beber não dirige. Então hoje nós temos consciência do que faz mal. E para mim, inconsciente é aquele que está tão perturbado pelos espíritos inferiores que não sabe mais o que está fazendo. Aquele que tem um transtorno mental, que não sabe o certo que está acontecendo com ele, não sabe definir o que ele sente, qual é a sua realidade. Então, hoje é o contrário, inconsciente do consciente. Porque nós sabemos hoje que o quanto o cigarro faz mal, o quanto a bebida faz mal, o quanto comer doce demais faz mal, o quanto tudo. A gente tem informações aí o tempo todo sobre a nossa saúde. Então, inverteu-se. O espírito recebe ajuda? Recebe rápido, de acordo com a aceitação dele. Deus sempre nos dá as mãos. Divaldo Franco diz que ninguém desencarna sozinho. Sempre tem alguém do lado. E eu digo, será que nós não conquistamos uma avó, um avô, um tio, um primo, um colega, um amigo para nos receber do outro lado? Meu Deus, que vida nós tivemos! E não conseguimos sequer um amigo para nos receber do outro lado. Eu acho que nós conseguimos, né? Nós já somos pessoas boas. Não vou dizer que nós já enveredamos pela caridade, mas nós já descobrimos que ser bom é um negócio bom, que deixa a consciência tranquila. Ô, Newton, e uma coisa também que a gente vivenciou já em filme, né, em psicografias, e nem sempre
estou ainda seguindo na linha da pergunta dessa moça que disse se a pessoa estava pronta para psicografar ou não, né? Que às vezes pode acontecer de um outro espírito, né? Um auxílio acontecer pela necessidade que a família, de repente, tem de receber aquela mensagem. Conta um pouquinho para a gente sobre isso, sobre a sua É assim, experiência. Sandrinho, o meu trabalho, do Diego, da Carol, não tem assim, ó, o mentor escreveu e assinou o nome da pessoa. Não. Se o mentor escrever, ele vai assinar o nome do mentor. Ele vai trazer a notícia. Aí não assim. Um dia uma pessoa perguntou: ah, mas é muito cedo, o mentor deve ter escrito no lugar da pessoa. Não tem esse trabalho. Quando o Dimas, o Gabriel, a Vilma, o Vitacir, a Clara, o Daniel, quando eles escrevem sobre alguém, eles assinam o nome deles. Então você está sabendo que eles trazem notícia. Mas geralmente, quando é muito cedo, e o espírito ainda não se preparou para escrever, escreve uma avó, uma bisavó no lugar, um tio, um parente. Eles trazem notícias, sempre traz. Não vai deixar a família sem resposta, não. E mesmo que na sessão, a primeira coisa que a gente faz, além de dar uma atenção especial para essa pessoa, para essa família, a gente já oferece um livro para ela ter informações de onde está o seu ente querido. Porque pior do que o desencarne para a família é não saber onde a pessoa está. Né? Meu Deus, a gente fica desesperado. Baseado nessas histórias, né, que as pessoas... Ontem uma senhora perguntou para mim, assim, na sessão de Nippur, me falaram, até um filho muito espiritual, há alguns meses, eu não era católica, eu não posso acender vela dentro de casa do meu filho. E eu brinquei com ela, falei, dentro de casa a senhora pode, a senhora não pode acender fora com essa seca, né? Você vai queimar mais ainda o mundo. Né? E dentro de casa, num lugar que não pega fogo. Porque a Pois crença, é terrível. não, a pessoa acha isso, né? Mas quem ensinou isso para uma mãe, tadinha? A fé dela é acender uma luz para o seu filho e alguém vai dizer que não pode. Que não pode pôr foto, que não pode deixar as roupas dele dentro de casa. Eu queria saber onde é que essa pessoa leu isso na doutrina espírita. E ela falou assim, foi um espírita que me falou. Pensei, deve ser espírita de porco, né? Porque não leu. Eu nunca li isso em Chico Xavier. O Chico Xavier diz assim, que o maior pecado do mundo é destruir a esperança de alguém. E essa pessoa, além de destruir a esperança, está destruindo a fé dessa senhora. Ele não pensou sobre isso, ele só quer arrotar o pingo de espiritismo que ele leu e as poucas coisas que ele estudou e se bancar de médium e se aparecer em cima de uma dor extrema que é devolver o filho. Eu só quero dizer para essa pessoa que Deus está vendo. Deus está vendo. Isso. Nilton, eu gosto muito da forma que você faz isso muito simples, sabe? Sem a gente, muitas vezes nós não somos tão bem vistos na sociedade pelo misticismo que alguns espíritas criam em cima de algumas respostas. Já olha para a pessoa e fala, você é médium, precisa trabalhar. Todo mundo que ele vê que tem um problema, você é médium, precisa trabalhar. Mas assim, sobre todo esse misticismo mesmo que você comentou, né? Aí, o suicídio em si, o acidente da razão, no caso, o que a gente pode pensar, assim, falando na real, igual eu estava dizendo, dentro do ambiente, dentro do lar, pelo que você já vivenciou, pelo que você já sentiu, pelo que você já psicografou, o que você aconselha aí nesse mês que a gente está falando que é o mês de valorização da vida, né? O que você aconselha aí, que eu vejo você fazendo isso individualmente, com as famílias ali, mas traz um geral aqui para a gente deixar A isso. vida na Terra, a família que estão na Terra, eu digo o seguinte, amor. Um amor não baseado na dependência, mas sustentado na atenção, na gentileza, no respeito, na confiança. Esse é o amor que Jesus ensinou. Você me dá atenção, eu te dou atenção. Você é gentil comigo, eu sou gentil com você. Se é atencioso e gentil, gentil é carinhoso. Eu te respeito, você me respeita. Se nós nos respeitamos, nos confiamos na nossa evolução. Isso é o amor. Dentro de casa tem que ter isso. Nós não temos auto-amor. Eu digo que amar é muito simples e fácil.
Receber amor é algo muito difícil, porque o receber amor enrosca no orgulho. A gente acha que se permitir ser amado é se fragilizar, mostrar fraqueza. Isso é um ranço do orgulho ainda. É um traço do orgulho. Então a gente tem dificuldade em receber amor, tem dificuldade em receber elogio, receber presentes. Pensa bem, a gente recebe um presente e diz assim, não precisava se preocupar comigo. Como não precisava? Essa pessoa gosta da gente, essa pessoa de bom grado está nos oferecendo uma lembrança da nossa data de aniversário ou um elogio àquilo de bom que fazemos. E a gente diz não precisava, porque a gente criar uma humildade falsa, que não somos assim, para mostrar que tem espiritualidade. Então, dentro de casa, a gente tem que deixar amar. Quando a mãe nos abraça, aceita que está grande, o pai, dê atenção, dê amor, cuide. Às vezes o pai ficou viúvo, a mãe está ali sofrendo, e a gente não para olhar para ela. E a viuveza é tão dura quanto devolver um filho. Tão dura. Porque é afeto, é amor. Não tem amor de pai, de mãe, de filho, de irmão. É amor, é amor. Conforme a intensidade dele, é o tamanho da dor. A saudade existe proporcional ao amor que há. Então, para combater as ideias suicidas, nós temos que tentar viver um clima de regeneração dentro de casa, de entendimento uns com os outros, né? Sair um pouco do celular e vir para a mesa, né? Nós temos que vir para a mesa. Quando eu disse esse dia numa palestrinha, inspirado, que diz assim, quando você monta a tua mesa, monta mesmo com xícara, com coisa, você senta e não fica dizendo, eu não tenho tempo, cedo é muito corrido, levanta mais cedo, monta a tua mesa para tomar o teu café com a família, monta a tua mesa para jantar, porque você obriga as pessoas a estarem juntas, você, entre aspas, obriga, ninguém é obrigado a nada, mas você montou, fica um clima de união, onde as pessoas podem conversar e olhar no olho, sem celular. Eu sou a favor do celular, tecnologia, eu gosto, mas tem hora para tudo, né? Tem hora que nós somos só nós dentro de casa. Isso é uma coisa que previne. E na sociedade, bullying, homossexualidade, que está na ponta principal do suicídio, né? A sociedade aceita. A sociedade engole, né? Agora que tem uns movimentos aí, mas sempre foi muito difícil. E a pessoa não tem essa abertura em casa. Então, quando ela se descobre homossexual, ou quando ela se apaixona em uma relação homoafetiva, ela não tem apoio. Quantas e quantas pessoas são expulsas de casa? E diz assim, eu sou contra, assim, é sua orientação sexual. Não é orientação à palavra, é natureza. Eu não fui orientado a ser gay. Ninguém disse vai ser, ninguém me instruiu. A natureza faz isso. Os meus atos, os meus gostos, a minha tendência a me apaixonar por uma pessoa do mesmo sexo. Ninguém ensina isso, ninguém orientou isso, nem professor, nem pai, nem ninguém. Então é uma palavra que tem que ser ajustada. Essa é a minha opinião, tá? É a minha opinião, a palavra tem que ser ajustada. Mas por que tem tanto suicídio? Por conta de a gente criar um molde social, um verniz chamado ética da família ideal, em que todo mundo tem que ter aquele formatinho, o meu filhão, minha menininha, eu ponho um monte de lacinho, você pode pôr enquanto está sob teu controle. Mas respeitando a natureza da pessoa. Claro, quando ela for criancinha, a responsabilidade é dos pais. Mas da adolescência para frente, os pais são responsáveis, mas já vai entendendo a natureza da pessoa e vai educando-a. Não quer dizer empurrando ela para ser diferente do corpo dela e nem dizendo nada, mas você tem que entender e assumir. Porque todo mundo sabe, menos os pais. Os pais são os primeiros que sabem. Só que eles não querem assumir. É porque esse mundo é muito dolorido, eu não queria isso para o meu filho. Você pode até não querer, mas a natureza é dele, a reencarnação é dele. Tem um livro do Chico, uma conversa do Chico no livro
Acho que é Momentos com Chico Xavier, do Adelino da Silveira, se eu não me engano. E diz assim: os nossos irmãos homossexuais podem muito bem ser excelentes profissionais, excelentes enfermeiros para aqueles que tendenciam ao feminismo, a feminidade. Podemos ser, as mulheres que partem para o masculino, podem ser excelentes profissionais, excelentes pais e mães de família. O Chico já dava essas pinceladas, né, importantes. Mas a sexualidade encabeça. Sabe, eu atendi um caso de um senhor que, por impotência, aos 80 ele tirou a vida. Ele não sabia que aos 80 tem que broxar, né? Ó, aos 80, meu filho, você já está no lucro há muito tempo. Tadinho. Não, e tirou a vida. Porque Que isso era judiação, muito gente. sério. E Pela o que, cobrança social, né, Nilton? o que Machismo, essa mais mata coisa. é a cobrança social das pessoas. E a gente se admira, né? As pessoas falam assim um dia: ai, é o marido do Nil. Parece que eu moro com um dinossauro. É só uma pessoa que mais me ajuda no meu trabalho espiritual, que me conduz, que me protege, que me guia. A solidão é péssima. A solidão ela é devastadora. Não que é para cobrir a solidão, é por amor mesmo. Mas nós temos que entender. Eu não estou falando de ideologia de gênero, nada disso. Eu estou dizendo que nós temos que entender o ser humano como um espírito que não tem sexo. Se ele viveu muitas reencarnações feminina e vem na primeira masculina, só mudou o corpo, a cabeça, o psiquismo ainda é feminino. Se veio muitas reencarnações masculina e vem no corpo feminino, só mudou o corpo, você só mudou a roupa. Você entrou no closet, trocou de roupa, saiu mesmo. É a natureza espiritual nossa. Isso não muda nada. Eu sempre digo, vocês vão chegar no mundo espiritual e vão encontrar seu ente querido com a pessoa com a mesma aparência, da mesma sexualidade. Não tem como morrer lá, porque já desencarnou. Você só vai tontear. É Vamos isso. pensar assim. Porque não olha assim. Não. Né? Tem um amigo espiritual. Eu não vou falar o nome, porque senão a pessoa vai falar assim que a gente quer puxar a sardinha. Mas que viveu lá o tempo de Jesus, hoje ele é um trabalhador espiritual. E aquela passagem que o centurião, Senhor, o meu soldado está doente, o Senhor poderia curá-lo? Jesus, se eu vou lá, ele falou, não precisa, Senhor. Se eu der uma ordem aos meus soldados, eles vão cumprir. Se o Senhor disser, será cumprido. Jesus falou, nunca vi tanta fé. Naquela época, esse soldado dele, esse serviçal, servia como mulher. Era isso, ele amava ele. Por isso que ele se dedicou tanto. Era a pessoa que completava a vida sexual dele. E hoje esse espírito que foi curado por Jesus, é um trabalhador imenso, um mentor maravilhoso. Então, eu tive o prazer de conhecer. Então a gente entende assim, por que leva ao suicídio? Porque todo mundo quer ser aceito. Você imagina não ser aceito pela própria mãe, não ser aceito por quem mais poderia te amar, pelo pai, pelos irmãos. É horrível saber que alguém sente vergonha da gente. Sabe, é horrível dizer isso, mas existe. Por falta de conhecimento, por ignorância, por algumas coisas. Mas, de qualquer forma, mata. E a gente tem que cuidar para que não mate. É isso aí. Nilton, aqui em nome de todos que estão aqui nos assistindo, dando boa tarde, todos estão aí agradecendo muito o seu trabalho. Tem a Márcia, né, que já recebeu várias cartas, né, está agradecendo e diz que te ama, mas vários outros aqui, queridos, colocando aqui. Nilton, para a gente falar um pouquinho mais desse tema, aí, aproveitando o nosso tempo, e a questão da culpa, né, de quem fica, porque
Também mencionando aquele filme novamente lá do Amor Além da Vida, logo em seguida que o pai com as crianças, né, sofre um acidente, morre, a mãe se suicida, né, se tira a vida. E aí eu acredito que entra nessa história do acidente da razão, porque é todo o processo que a pessoa vivencia ali, da culpa dela e tudo mais. Fala um pouquinho sobre isso, assim, sobre a culpa de quem fica, sobre aquela. E às vezes é até uma caraminhola na nossa cabeça, nem era você, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Nós temos que separar culpa de responsabilidade. A culpa é quando tem intenção, responsabilidade é quando a gente está envolvido. Muitas vezes nós temos responsabilidade no caso, fomos omissos de verdade, mas não temos culpa porque a gente não teve intenção de ser assim. A gente achava que estava tudo bem, a gente estava envolvido no caso, mas visivelmente estava bem, eu não via nenhuma reação negativa, eu não via reclamar, eu não via a pessoa cabisbaixa, porque muitas vezes a pessoa tem hábitos, ela gosta de ficar dentro do quarto, ela é de falar pouco mesmo, ela não é de informações, de falar sobre ela mesma. Então a gente se acostuma, entende? Então, assim, a culpa vem quando? Eu devia saber, eu devia, e se, e se, e se. Isso não é culpa. Culpa quando há intenção. Eu armei tudo, deixei ele nervoso, irritei ele para que ele fizesse. Isso é culpa. Agora, se a gente não fez isso, se não teve intenção sobre isso, nós não temos culpa alguma. É claro que fica de início esse sentimento, mas fica também o sentimento, eu já vi, eu levei minha mãe no hospital, ela passou mal, eu levei, e os médicos demoraram, eu sinto culpa porque não levei em outro hospital. A culpa está sempre em todo tipo de morte física, tá? Sempre tem uma culpa. Eu demorei, porque eu não vi, porque eu não acordei, porque que eu fui dar o carro, porque que eu comprei a moto, porque que eu não fui junto, porque que eu deixei sair daquele dia, porque que eu não liguei antes, porque cria culpa onde não tem. Nós somos responsáveis, sim, por muitos daqueles que estão sob a nossa tutela. Responsáveis. Mas não temos culpa porque nós temos a intenção em nada disso. Responsável porque somos amantes, nos amamos. Quando a gente ama, a gente se torna responsável por tudo que nos cerca e a alegria. Mas assim, quem sente esse peso, né, de culpa, eu poderia ter feito diferente, eu vou dizer, você talvez não poderia. Porque não tem como você fazer nada se você não soubesse. Nem sempre dá para perceber. Nem sempre. Nesse livro, Acenda da Razão, tem o caso do Bruno, Bruno com 2N. Bruno era espírita, ele foi para a evangelização infantil com 2 anos de idade. A mãe se separou do pai dele porque o pai era alcoólatra, para ele não ter influência. Foi morar com o padrasto, que era o amor da vida dele, um do outro, um médico incrível, né? Já tinha uma vida financeira abastada, era um jovem lindo, estudioso, com uma namorada linda, uma mãe maravilhosa. Teve alguns picos de depressão. Bruno tinha hábito de dar de presente, esquecer livros espíritas nos lugares para as pessoas pegarem. Instruído, maravilhoso, amigo de todo mundo, e tira a vida física no acidente da razão, sentado no quarto dele, tira a vida na maçaneta da porta, sentado, bastava erguer a cabeça. E a moça que trabalhava na casa, era uma casa de 3 andares, ela ouve gritar, segura, segura, ela era médium, puxa, ela falou, tem gente na casa, chamou o outro moço que trabalhava lá, botou uma escada, a porta estava trancada, botou uma escada na janela e não tinha ninguém, e a casa tem muros de 6 metros, não tem como a pessoa entrar lá. Então, assim, como entender isso? Se não um acidente da razão. Eu estou dizendo do Bruno, porque a mãe dele está ouvindo, e é minha amiga, e colaborou para que esse livro existisse, né? Ajudou financeiramente, participou, trabalhou em lives, trabalha ajudando mães, a Paula, uma pessoa incrível. Hoje o padrasto, que é o pai, o Alexandre, está no mundo espiritual com ele, juntos, que é um amor muito grande. Então, a passagem do Bruno marcou muito. Hoje a mãe está muito recuperada, ela entende sobre esse assunto, sabe que ele está bem,
recebe cartas, mas a história do Bruno e de outros colabora para que a mensagem desse entendimento sobre o acidente da razão chegue até as pessoas. Dá para prevenir quando a gente sabe. Quando a gente entende que a pessoa está mudando a personalidade. Era falante, está muito quieta. Está diferente. Você percebe que a pessoa não dorme, que a pessoa não come, que a pessoa está estranha. Aí a gente consegue ajudar. Mas tem casos que não dá para ajudar, porque a gente realmente não percebe. Nem a pessoa sabia. Nem sabia disso. Então, é um pouco vasto isso, né? Mas não sinta culpa. Só deve ter culpa onde há intenção. Se não teve a intenção, relaxa. Deus cuida. Deus sempre cuida dos seus filhos. Porque Jesus disse, enquanto uma de minhas ovelhas estiver desgarrada, eu não descansarei. E partindo do princípio que os sãos não precisam de médico, eu vou entender que esses que estão adoecidos são os primeiros a receber a medicina de Deus. Eu confio. Porque assim, pensa, gente, a pessoa inconscientemente, numa crise, ela rasgou a própria roupa, que é o corpo físico. Ela só fez isso. Não pode ter tanto tabu. Mas não era a vontade dela. A gente deve lutar para nunca fazer isso. Jamais fazer. Mas não é todo mundo que tem instrução sobre a espiritualidade, sobre a vida eterna, sobre pedir ajuda. Tem gente que tem vergonha. Tem gente que tem vergonha de pedir ajuda. Tem gente que tem doença física, por exemplo, uma hemorroida, não tem coragem de ir no médico para mostrar. Tem um tabu com a sexualidade, não aceita o próprio corpo, tem vergonha. E são situações que eles não vão expressar mesmo, mas vai destruindo e baixando a vibração até que encosta alguém que ajuda a prejudicar ainda mais. Ô, Nilton, e a gente tem sempre uma ideia de que, se a pessoa teve um infarto e morreu, era a hora dela, né? Tem essas ideias aí que passam pela nossa cabeça. Qualquer tipo de acidente, né, a gente sempre olha com a palavra, tipo, não era a hora. E eu vi uma fala aqui de uma pessoa que dizia que muitas vezes aquilo havia sido arquitetado há tempos. Mas há tempos não no plano espiritual, há tempos aqui. Ou me fala um pouquinho sobre as suas experiências a respeito. Olha, eu não acho que, eu não li, não entendi que a pessoa vem para a Terra para tirar a própria vida. Eu acho que, de todas as obras de Kardec, diz que não devemos atentar contra a vida física. Mas se Deus nos dá uma missão, é para ir com ela até o final. Não nos deu. Já me falaram, mas nós não temos livre-arbítrio. Eu vou explicar o livre-arbítrio, gente, só para entender isso. Você tem livre-arbítrio na Terra para ir na casa da tua mãe, voltar, você trabalhar nesse lugar ou no outro, você pintar o teu cabelo ou não, você deixar barba ou não, você usar sapato, roupa, mudar de sexo, você tem. Mas você não escolhe tudo. Porque se você pudesse, se fosse tão amplo o livre-arbítrio, você seria rico, não seria pobre. Você teria 1,80 m de olho azul, não seria baixinho gordo igual eu. Entende? Se a gente pudesse escolher, a gente ia escolher os padrões. Então, na Terra, você vive com a lei do determinismo. O que é isso? No mundo espiritual, quando você vai reencarnar e tem consciência, você escolhe algumas coisas que te ajudarão no seu processo de crescimento espiritual. Aí você assina, teoricamente, né? Quando você vem para a Terra, a lei divina, através da lei do determinismo, fará com que você viva aquilo que você já escolheu lá atrás. Entende? Então, livre-arbítrio, você escolhe lá. Está lá André Luiz, pegando as bases do Chico. Na Terra, a gente não define mais as bases. A gente fala, eu não vou casar. Encontra alguém, se apaixona em casa. Eu não queria ter filhos, tem 5. Porque é o programa. Então, eu não acredito que a pessoa venha para tirar a vida. Se ela tiver aqui mais cedo, programa a vida dela mais cedo. É tão simples. Programar a volta mais cedo. Mas o acidente da razão, o suicídio é contra qualquer coisa. Ele faz por vontade.
E o acidente da razão, ele é um assassinato pelas próprias mãos, mas é externo, de fora para dentro. Não é programado, não. Não é. A pessoa deve lutar sim. Mas os assassinatos não são programados? Alguns sim, outros não. Porque é o orgulho que faz isso. Mas uma pessoa inocente morre porque ninguém morre. Entendeu? Ninguém morre. Qual que é a diferença se uma pessoa maravilhosa, Chico Xavier, tomasse um tiro e desencarnasse? Meu Deus, é Chico Xavier. Os bons vão para o lugar bom e os ruins para o lugar ruim. O problema não é desencarnar. É como estamos por dentro que isso determina para onde vamos. Chico Xavier diz que ao desencarnar, somos endereçados para a família da ideia, daquilo que pensamos. Então, bom, não é uma questão de ser bom. A pessoa perguntou assim para mim, por que as pessoas boas sofrem tanto? Porque não é boa. Óbvio. Ninguém é bom. Quando perguntaram para Jesus Cristo, o Senhor é bom? Ele disse, bom é só o Pai. E eu vou entender que na Terra não tem ninguém bom, não. Nós estamos lutando para deixar o mal, para nos afastar do mal. Mas o título de bondade, de benevolência, nós não temos ainda não. É engano. A gente que se acha bonzinho. Mas nós não somos. Então, assim, o acidente da razão é fruto... O suicídio é fruto do orgulho da pessoa. O acidente da razão é fruto dos obsessores, das pessoas de fora, ou fruto das deficiências que nós temos, transtorno de personalidade ou mesmo orgânicas. Tá? Uma pessoa com Alzheimer, que tem um momento de lucidez, outro não, se ela fizer uma coisa dessas, se arriscar, pular de uma altura, não é suicídio. Ela não tem consciência para isso. Ela não tem lucidez para isso. Então a gente tem que aprender a separar. E os espíritas têm que estudar mais as obras para entender que as obras não nos condenam. Elas nos explicam. Aí eu vou só fazer um adendo aqui. A pessoa pergunta assim, uma crítica comigo uma vez. Esse médium aí recebe carta de suicida. Suicida é diferente dos outros? Para mim não é. E outra, quem define, quem vai escrever, o mundo espiritual não sou eu. Eu não vou escolher carta. Não sou eu que defino isso. Então a gente não escolhe nada. E se pensa o seguinte, se no livro dos Espíritos diz assim, que quanto tempo se pode dar a reencarnação? A resposta é de imediato até muitos séculos. Uma coisa assim. Se o espírito pode reencarnar de imediato, dependendo do caso, eu acho que escrever é muito mais fácil que reencarnar. Exige muito menos do que renascer e programar os pais, os filhos, sabe? A gente tem que pensar sobre isso, gente. Tem que expandir a consciência, julgar menos e amar mais. Adoro. Milton, e assim, você fala tudo tão simples, né? Porque eu vejo aqui as pessoas falando sobre você, e é bem isso mesmo, a gente precisa transmitir o espiritismo dessa forma simples, né? Que é resumido no amor e aí suas formas, né? Ô, Newton, que recado que você deixa aqui, nosso tempo está acabando, que recado que você deixa aqui para os familiares, né, para os pais, para as pessoas, nesse momento, esse mês, na verdade, é só um alerta, só para a gente... É como as psicografias que a gente lê. Igual você falou, as psicografias, muitas vezes, elas vêm para nos contar e nos dar toques, né, alertas de que as coisas podem acontecer e como a gente pode, de repente, tomar outros rumos, né? O que você assim deixa aqui para nós, para as famílias, para os pais, para os filhos, para os jovens, para nós que estamos aqui vivendo nesse momento, esse plano de provas e expiações? É assim, eu vou partir de uma frase do Chico. A única coisa que nós nunca vamos conseguir é morrer. Então eles não, para os familiares eu digo, eles não morreram. Eles precisam saber que são muito amados, que são muito queridos e que estão perdoados por essa falha da razão. E certamente eles não queriam. Quem, em sã consciência, vai querer abandonar o colo de uma mãe, o abraço de um pai, a companhia de um irmão? Se eles chegaram a isso,
muitos estavam seduzidos pelo mal, fortificados pela ignorância, pelo medo, pela angústia e pelo desespero. Emitam os seus pensamentos a Ele, através das orações: meu filho, eu te amo. Você continua sendo importante para mim. Eu sei que nós vamos nos reencontrar. Eu não te culpo, eu não te condeno, mas eu sinto muita falta de ti. Né? Emita bons pensamentos, não condene, e nunca pense que ele não te ama, ou que fez isso por querer. Pense ao contrário. Muitas ações que a gente toma são baseadas no medo, no desespero, na irracionalidade. Então, ame. Deus abraça o seu filho. Deus cuida de todos nós, aonde quer que estejamos e do jeito que estejamos. Talvez se demoremos um pouco mais para entender essa presença de Deus, mas nós estamos sob os cuidados de Deus. Deus conhece a nossa dor. Deus sabe o que é a dor de separar pais e filhos, de separar pessoas que se amam. Por isso, os filhos dele, Deus, que são os espíritos, ele criou imortal. Ele nunca vai saber o que é perder um filho, porque os dele não morrem. Ele já os fez imortais. E eles enxergam, não que Deus seja uma pessoa, mas no geral eu entendo assim. Então ninguém morreu. Deus os acolhe, os acolheu, abraçou, e muitos amigos espirituais se devotam em nome da tua fé, em nome do teu merecimento, do teu amor, para que eles se recuperam o quanto antes e possam trabalhar no bem e numa futura reencarnação, ao invés de vir com dificuldades físicas, motoras, mentais, eles venham com plena saúde para trabalhar, para combater aquilo que lhes derrubou um dia. Eu acho isso muito mais consciente, muito mais oportuno do que nascer com limitações para depender. É isso mesmo. E o que a gente estava falando antes, né, Nilton, assim, se desprender um pouco dos padrões sociais, dos padrões culturais e enxergar que o amor ali, aquela pessoa, qualquer ser humano, né, o amor, como essa pessoa se sente, como essa pessoa está naquele momento, porque a gente tem que agradecer até aos nossos inimigos, como diz o Chico, né? Os nossos opositores são os melhores causadores da nossa evolução, né? Porque eles falam o que a gente precisa ouvir, os outros que são queridinhos não dizem, né? Hoje eu vi, vou usar uma coisa aqui, hoje as redes sociais têm tanta, dancinha, tem tudo. Sabe quando a gente está com muita fome e a gente chega para almoçar e come, tem muita coisa que a gente gosta, com bastante, fala: nossa, comi demais, porque está muito tempo sem comer. Eu acho que as pessoas estavam tão aprisionadas socialmente, com a garganta presa, e agora elas, pelo vídeo, né, não estou na frente das pessoas, elas entenderam o direito e a oportunidade de gritar, de jogar para fora aquilo que está por dentro. Porque aquilo que a gente diz assim: esses homens dançando, que ridículo. Ridículo para quê? É o gosto dele, é o que ele gosta. E o público que vê é o público que gosta. As mulheres, não sei o que, hoje você vê magrinhos, magérrimos, gordinhos. Que legal. Que legal que as pessoas... Eu vi a mãe da Marília Mendonça abrir uma loja agora, né, para os sais, para as pessoas. Que legal pensar. Eu vejo os manequins nas lojas, bem gordinho. Quanto tempo demorou para entender que a Gisele Bündchen não é o modelo do universo? Magrinha. Claro que se ser magrinha é ser mais saudável, tudo bem, se for. Eu tenho um pai gordinho e um tio, irmão dele, magrinho. O tio dele, meu tio estava com colesterol imenso, meu pai nada. É estrutura. Então, assim, às vezes parece ridículo para nós, isso, aquilo, mas é o grito que estava entalado. A gente vai a São Paulo, capital, ninguém olha para ninguém. Todo mundo aprendeu a se respeitar com a roupa. Tem roupa, parece um circo, tudo quanto é jeito. E está tudo bem. Aí nós aqui do interior, se uma pessoa prende o cabelo de um jeito, se ela veste uma roupa do outro, se ela é mais à frente, já é ridículo, já é exibida. Isso leva a acidente da razão.
quando a nossa mente está tão fechada que a gente acha que tem direito de dizer o que é certo ou errado da vida de alguém. E não temos. É uma condenação isso, porque é médio, esse médio, isso. Isso é cada vida. Nós temos que viver a nossa história, amando-nos dentro de casa, fazendo o bem fora. E ponto. Desencarnar, todo mundo vai, graças a Deus. Nós temos que voltar para casa. E um pouco dessa nossa ansiedade é porque nós estamos fora de casa e saudosos. Nosso universo é maior. Enquanto aqui, vamos abraçar. Chico Xavier, quando não tinha nenhuma palavra para dizer, e eu acho que era difícil ele não ter palavras, ele abraçava as mães, os familiares choravam junto. Eu acho que está faltando a gente abraçar mais e opinar menos. Isso mesmo. Ah, que lindo. Acho que fica esse recado lindo aí para esse mês, né? Abraçar mais e opinar menos. Acho que é sobre isso. Milton, obrigada, parabéns, assim, por você ter aceitado esse trabalho maravilhoso, que é sacrificante, assim, você não tem vida, eu vejo você cada hora para um canto, Mas cada dia num lugar. eu vou falar assim, eu amo o que eu faço. Aí um dia falou, você faz isso com tanto amor, eu não sei se é amor a palavra, mas eu aprendi a usar a palavra compaixão. Eu faço com muita compaixão. É difícil amar quem eu estou vendo pela primeira vez, É, né? Mas eu tenho muita compaixão, muita empatia. Né? Quando eu vou à USE, aí em Rio Preto, né? Eu vejo, é um lugar que tem muitas senhoras que vêm buscar de filhos e cônjuges. E elas não têm facilidade de locomoção para outra cidade. Então eu digo que eu faço por elas, por essas pessoas que não conseguem vir até nós, mas que a gente faça isso com muito carinho, gratuitamente, sempre. Psicografia é gratuita. Não existe pagamento, não existe pagamento de inscrição. Se tiver um centavo, desconfie, com todo respeito. Porque o trabalho espiritual é gratuito. exato, Não tem que ter paga. Porque o dia que a gente colocar um pagamento de inscrição, nós eliminamos quem está com dor e não tem condições financeiras. Tem exato. gente que vai na sessão e pede dinheiro para nós poder ir embora de ônibus. Aconteceu várias vezes. Muito carente. Então a gente tem que ter consciência para que seja igual para todos, tem que ser gratuito. Sempre. Cobrou, está faltando com a caridade. É isso mesmo. Então, gratidão aí pela sua presença na nossa vida. Obrigada a todos que nos acompanharam aqui. Essa live vai ficar realmente aí guardada, gravada. Vocês podem divulgar o mesmo link. E obrigado pela oportunidade, Newton. Obrigado, eu. Obrigado. Beijo, gente. Beijo para todo mundo. Obrigado. Tchau, tchau.